Boa noite! Está no ar o programa Direito.com, diretamente dos estúdios da UP TV Santo André. Estamos aqui mais uma vez com essas duas convidadas, duas pessoas da melhor qualidade e, graças a Deus, dos quadros da UAB. Estamos recebendo a doutora Rosângela Novaes. Ela é advogada, formada em Direito pela Unisantos, Universidade Católica de Santos, pós-graduada em Direito de Família, especialista em Direito Homoafetivo. Meu Deus do céu, ela também é presidente da comissão, não, ela participou da Comissão da Diversidade Sexual de Santos e atualmente é secretária da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da UAB. Ao lado dela, nós temos a doutora Patrícia Gorichi. Ela já foi minha convidada aqui. Ela é atual presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Direito de Família do IBDFAM e também é presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Santos. Boa noite às duas convidadas. Boa noite. Especialmente, me deixa muito feliz, ambas fundaram a UP Humanização e Treinamento, uma empresa diferenciada onde acredita na convivência à base de respeito às diferenças. Logo mais vamos conversar mais sobre isso. Acompanhe também o programa Direito.com no YouTube, programa Direito.com. facebook.com/direito.com. Nosso programa, ele é oferecido e patrocinado pela Bramante Processos Previdenciários, há mais de 30 anos, inovando e garantindo processos justos e não tenho mais o que dizer. Eu não colocaria na mão de qualquer pessoa, colocaria na Bramante Processos Previdenciários. UpVision é um salão especializado aqui no ABC, é um dos melhores aqui da região. Fera Brasil, especialista em oferecer soluções em impressões empresariais. E também nós temos a cesta de temperos. Temperos, especiarias, chá de flores, ou seja, todo tipo de delícia para a nossa cozinha. Acesse o Facebook, /Cesta de Temperos. Ou vá pessoalmente na loja que fica na rua Xavier de Toledo, número 242, em Santo André. Estamos fazendo esse programa no dia de hoje, infelizmente, com a notícia do falecimento da nossa querida Inesita Barroso. Que o nosso Criador receba esse lampião junto de si e que conforte a família dessa querida intérprete da música caipira. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Boa noite. Começando por você, Rosângela, gostaria de saber um pouco mais sobre a UP Humanização. Então, ela veio da ideia de que as empresas, elas ainda não sabem lidar com a população LGBT. Elas não entendem assim a questão do respeito. Então, nós pensamos no suporte jurídico para levar até ela os direitos do cidadão LGBT, o direito à convivência, a um ambiente de trabalho sadio, onde ele possa criar, mais ainda, pode se sinta à vontade para trabalhar, ser respeitado pelos colegas. Enfim, tentar, principalmente aqui no estado de São Paulo, com a Lei 10.948, né? Eles precisam muito desse suporte. Doutora Rosângela, não seria melhor ou mais apropriado, ou isso é garantido, não sei, trabalhar com a diversidade, trabalhar melhor a diversidade, ou a diversidade sexual é algo a ser protegido em especial? Não, se diz trabalhar a diversidade ao invés das empresas? Não. A diversidade, por exemplo, nós temos a questão racial, nós temos a questão dos deficientes físicos.
ou a lei já protege esse segmento, ou é melhor, como posso dizer, trabalhar especificamente a diversidade sexual? Não, nosso intuito é trabalhar a diversidade sexual. Essa é a minoria que nós nos especializamos. Até porque já existem leis que amparam As outras. essa questão racial, né? E- A questão também dos deficientes físicos, que aí eu queria deixar até claro que essa questão é até hipócrita, né? As empresas elas não contratam pessoas deficientes com o intuito de colocá-los no mercado de trabalho, e sim para preencher a cota, né? E coloca, às vezes, a pessoa sequer trabalha, sequer ganha Para cumprir o dignidade. protocolo, né? Exatamente. Então, assim, a nossa intenção é sensibilizar. Por isso que o nome da nossa empresa é UP, treinamento e sensibilização. Né? Humanização, humanizar. É nesse sentido mesmo. Doutora Patrícia, o que fazer para evitar justamente isso que a doutora falou, que é preencher cotas ou fazer bonito na foto? Como evitar isso? Nesse caso específico, não existe cota para homossexual, LGBT em geral. O que a gente quer é trazer dignidade no ambiente de trabalho. Ou seja, onde existia homofobia, lesbofobia, todas as fobias que tem relacionadas ao LGBT, O bullying, que a gente consiga incluir essa pessoa no mercado de trabalho. Que o que há hoje é justamente essa expulsão da pessoa na escola, ou seja, ela não se profissionaliza, e, consequentemente, não entra no mercado de trabalho. E quando entra, ela é maltratada pelo seu empregador, né, e, inclusive, pelos próprios empregados. Então, a gente quer trabalhar, e a gente já trabalha, tanto com as empresas quanto com os seus prepostos, porque a responsabilidade civil existe, né? Hoje existe, como a doutora Rosângela falou, a Lei Estadual 10948/01, que ela justamente pune administrativamente a empresa. A empresa pode pagar multa, a multa é altíssima, ela começa com R$17 mil, podendo ser aumentada. Empresas já foram multadas em até R$120 mil, e também pode ter a suspensão do alvará de funcionamento até a cassação. Então, a questão é séria, as empresas não se atentam para esse fato, e é justamente isso, a gente quer que se evite a homofobia, a transfobia, a lesbofobia dentro do ambiente de trabalho. Doutora Rosângela, um tema muito recorrente é o uso do banheiro vestiário dentro da empresa pela população transexual ou travesti. Como melhorar esse convívio ou como resolver esse problema dentro da empresa? Esse problema na empresa é como tem que ser resolvido não só na empresa, como em todo lugar. Né? O banheiro, o que é? A trans, a travesti, é a identidade de gênero. Ela se sente feminina, ela se reconhece daquele gênero. Então, o banheiro feminino, ele tem diversos, totalmente estanque, né? Fechado. Cada um tem sua privacidade. Então, não atrapalha em nada. Ela teria que ser tratada assim. Agora, é um tema que tem que ser trabalhado em todo lugar. Tanto, por exemplo, em Santos. É a nossa próxima... Lá é nosso próximo tema a ser trabalhado, depois que nós conseguimos um nome social. Agora é o banheiro, é a questão do banheiro. Até porque o banheiro ele é um espaço, como ela falou, reservado. É. Existe privacidade. Então, o encontro que a pessoa tem, que as pessoas têm entre si, é na hora de lavar a mão. Qual é o problema de uma pessoa transexual, travesti, lavando a mão do seu lado? Nenhum problema. Agora, o que existe é o quê? É o perigo dessa pessoa, travesti, transexual, ir, por exemplo, ela, enquanto mulher, ela entrar no banheiro masculino, e aí sim existe uma grande possibilidade Sofrer dela violência. sofrer violência sexual ou violência de ódio, como a gente já viu alguns casos. Então, tem sim esse tipo de situação, e a gente busca justamente isso. Para que tanta polêmica? Não existe polêmica. O encontro é na hora de lavar a mão. Qual é o grande problema de você lavar a mão do lado de uma pessoa? Então é puramente psicológico. Porque né? o banheiro feminino ele é assim, ninguém usa o banheiro na frente do outro. Aliás, em países europeus, né, até em balada, tem um lugar em Santos que já é
tranquilo dessa forma, é o holiday, o banheiro é misto. Ou seja, não existe qualquer tipo de problema e ninguém pergunta, mas por quê? Não, mas eu quero um exclusivo para mulher. Nunca ninguém falou isso. Ou seja, a partir do momento que o ambiente ele é permissivo, ele é um ambiente tranquilo, sem qualquer discriminação, as pessoas não passam na cabeça das pessoas a possibilidade de discriminar. Então, quando o ambiente não tem diferença, as pessoas não sentem essa diferença e não tem por que sentir. Porque somos todos iguais, né? Não, Então, eu posso falar da Tayane, que é nossa amiga. Tudo. Várias vezes, quando a gente vai para São Paulo, a gente para ali no frango assado, nós entramos no banheiro normal, ainda vai no banheiro feminino. Para mim, é uma mulher. Claro. É uma e mulher. é uma mulher na sua essência? Claro que sim. Não me incomoda em nada, nada. Bom, falou algo interessante. Porque, no meu entender, existe um risco para com a empresa de uma ação de um cliente, uma ação judicial, e uma ação de um funcionário. Né? Então, quer dizer, a empresa pode ser bombardeada das duas formas. A UP Humanização, ela trabalha esses dois lados, quer dizer, é um trabalho preventivo? Preventivo, é o que a gente chama de profilaxia. Porque hoje existe a questão do marketing negativo, que ele funciona muito mais do que o próprio marketing positivo. Ou seja, grandes empresas hoje continuam, por exemplo, a Coca-Cola, ela continua colocando, mesmo todo mundo comprando esse refrigerante, ela continua colocando, gastando milhões de dólares por ano em marketing. Por quê? Para reafirmar a marca. Agora, se existe alguma situação, como aquela situação, por exemplo, do rato dentro da garrafa de Coca-Cola, é uma reação negativa da empresa. O impacto que essa empresa teve, que a Coca-Cola teve, com essa questão do rato, foi gigantesco. Ela gastou muito mais do que aqueles milhares de dólares anuais que ela costuma ganhar. Então, da mesma forma, se acontece um ato homofóbico com um funcionário ou com algum cliente, o impacto na imagem dessa empresa é gigantesco. Fora a situação da responsabilidade civil, penal, de indenização, né? E o impacto também na sociedade, ou seja, as pessoas hoje, as gay-friendly, que a gente chama, né, as simpatizantes, elas boicotam as marcas, né, Rosângela? Isso. Então, as pessoas... mesmo. Lembra o caso do macarrão, né? Do macarrão, o famoso macarrão chique lá da Itália, né? Que, inclusive, as pessoas deixaram de comprar esse macarrão porque, mesmo os heterossexuais, detalhe, mesmo os heterossexuais, porque eles colocaram uma propaganda homofóbica, né? E tiveram essa reação. Então, o marketing negativo para a empresa é gigantesco. Enquanto as pessoas gastam milhares de reais por ano construindo uma imagem, ela é destruída assim, ó, em um segundo. Agora, me fala uma coisa, doutora Patrícia. Como trabalhar os funcionários? Porque nem sempre o patrão tem controle sobre exatamente pelo ato dos seus prepostos. Como trabalhar isso? A empresa é responsabilizada pelo ato dos seus prepostos, tem aí o Código Civil abertamente diz isso. Como trabalhar com os seus prepostos nessa questão? É justamente sensibilizando, humanizando essas pessoas e mostrando que, olha, essa pessoa ela é digna de respeito tanto quanto você é. Então, não tem por que você tratar o cliente de outra forma, não tem por que você tratar o funcionário de outra forma. Então, a gente faz esse trabalho com palestras, esclarecimentos, justamente para mudar a postura. Quer ver, aconteceu um negócio muito bacana. A gente foi fazer uma palestra numa escola e eu chamei todos os funcionários, desde servente até o pessoal da cozinha, enfim, estava todo mundo lá. A gente fez a palestra e aí descobriu-se que tinha algumas pessoas homossexuais, LGBT na palestra. No final eles vieram falar com a gente e aí ela reclamou, olha, eu nunca pude ir no final no final de ano, nessas festas de final de ano, com a minha esposa, porque aqui não permite isso. Vamos ver se isso vai permitir.
E aí, eu andando outro dia no fórum, essa senhora me parou na rua falando, olha, fui convidada, eu e minha esposa. Quer dizer, a postura da empresa mudou, a postura dos funcionários mudou. Ou seja, você coloca dignidade dentro do ambiente de trabalho. Então, isso foi muito impactante. Chegou um e-mail aqui de Rondônia. Doutora Rosângela, como trabalhar e identificar problemas no recrutamento? É sensibilidade, né? Muita sensibilidade. A UP Humanização, ela trabalha a partir do recrutamento também? Também. Com RH, Também. principalmente, né, que é o nosso também, é o nosso pontapé inicial é no RH. É justamente a gente falar não só com os diretores, mas quem vai fazer o recrutamento. Com quem é responsável por isso. Exatamente, e mostrar que, olha, a empresa ela é responsável pelos seus prepostos. Se você colocar uma pessoa aqui, racista, xenófoba, enfim, homofóbica. Tato, né? Exatamente. Muito Então, tato. mas o RH ele tem esses jogos, essas dinâmicas de grupo que você consegue pensar algumas situações, problema, e eu costumo coloque situações, problema. Como faz para atender o cliente? Olha, o cliente deu um selinho no outro homem, né? Um homem deu um selinho no outro. Como você reage a isso? E aí, dependendo da resposta que a pessoa tem, você já sabe qual o tipo de conduta que ela vai ter. Então, realmente, no RH, ele melhor do que qualquer uma, né? E a gente vai colocar essa situação para sensibilizar e vai mostrar que dinâmica de grupo é uma forma, sim, de filtrar esse funcionário que pode causar problemas de à empresa. perceber onde ele vai encontrar o problema. E trabalhar com quem já está dentro, né? Contratado. Esse que é o mais importante. De Goiás chegou uma pergunta agora, e ela é um pouco direcionada. Não seria uma superproteção da população LGBT? De forma alguma. Da mesma forma que hoje o racismo ele é colocado de uma forma pontual, ou seja, é realmente proibido ser racista, a gente também coloca isso, é proibido ser homofóbico. Numa sociedade avançada como a nossa, como tem que ser, no mundo atual, a gente não pode permitir tratamentos diversos para pessoas que são iguais. Nessa questão específica, o que a gente faz é proteção. A nossa sociedade é extremamente homofóbica, ela sim é odiosa, não é à toa que a cada 28 horas um LGBT é morto no país por ele ser LGBT. Então, não existe aí uma questão de diferenciação no sentido de superproteção. A necessidade é latente. No relatório da ONU de 2011, colocou o Brasil numa situação muito delicada e eles usaram a palavra genocídio. Genocídio no direito internacional nada mais é do que extermínio de uma parcela da população X. E você tem que ter um cuidado especial com quem está sofrendo, né? Então, Claro. se ela está fragilizada, essa minoria, ela tem que ter a tutela. Não tem outro jeito. Tem que ter a proteção. E a gente vive num mundo de heteronormatividade, ou seja, quem está dentro do mercado de trabalho é o branco, classe média, heterossexual. Fora isso, sofre, né? No nosso país é assim. Só que as pessoas heterossexuais não morrem por serem heterossexuais. As pessoas não morrem por isso. Então, por isso que é essa nossa proteção, essa sensibilização para incluir essas pessoas na sociedade. Hoje elas estão à margem da sociedade, sendo cidadãs, votam em candidatos, pagam seus impostos, mas não têm os seus direitos iguais. E o que a empresa precisa? Ela precisa fazer uma profilaxia. Como começar isso? Lógico, inicia procurando um serviço especializado, obviamente. Mas como por onde serviço começa? Como que ela faz? Porque muita gente está em casa, não sabe como começar, o que fazer, porque às vezes a empresa é muito grande. O que a empresa precisa fazer? Bom, primeiramente, procurar gente. Porque a nossa empresa é pioneira no Brasil, que dirá no mundo, porque a gente não achou nenhum dado a respeito disso. Então, e aí seguir para os passos que a gente demonstra.
né, da profilaxia, ou seja, mas se existe já o problema, a gente age de uma outra forma. Mas, profilaticamente, o que a gente faz? A gente primeiro trabalha com funcionários, junto com o setor de RH, depois com o RH, e depois a gente vai acompanhando esse desenvolvimento da empresa até realmente ela se firmar enquanto enquanto empresa que respeita pessoas LGBT. Então, num primeiro momento, é realmente fazer a sensibilização dos funcionários. É um processo médio prazo, porque a situação no Brasil ela é bem complicada de tocar nesse assunto. Num primeiro momento, ninguém vai levantar a bandeira, mas, em compensação, os relatos que a gente ouve são bem bacanas. Não sabia que era Não que era sabia. assim. As pessoas ignoram a problemática. Ignoram completamente. E falar assim, é muito importante quando a gente sente que o outro sofre. E, puxa, eu falo tanto em amar o próximo e eu esqueço que essa pessoa é o próximo. Né? Que é muito fácil a gente amar quem ama. E não pode difícil é a medir gente uma amar. pessoa pela sexualidade dela. Isso é uma coisa muito íntima. Então, isso tem que ser levado. E a gente também não impõe, a aceitação. É isso que é importante. O respeito. Eu falo, exatamente, não precisa aceitar. Basta respeitar o próximo. E eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive, a palavra de ordem é essa, respeito. Perfeito. Vamos dar uma pausa para os comerciais. Em alguns minutinhos a gente está de volta. Bom, houve um erro técnico aqui. Vamos lá. Sobre o nome social, doutora Patrícia, qual a grande dificuldade hoje para as empresas o nome social? Então, hoje o que eu sinto é uma barreira enorme das empresas aceitarem. Primeiro, o que é o nome social? Nome social nada mais é do que o nome usado pela travesti ou transexual. Ou seja, ela nasce João, ela se descobre Maria e pede, então, para que as pessoas a tratem como Maria. Então, lá no Facebook dela é Maria, na vida dela é Maria, os amigos a chamam de Maria. Ela se reconhece como Maria. Se reconhece como Maria. E ela vai para um setor de RH, numa dinâmica, passa, porque ela é extremamente capaz, enfim, ela entra no perfil da empresa. Ótimo. Chega na hora de entregar a documentação, puxa, mas Maria, você é João. Então, eu vou ter que te registrar enquanto João, seu crachá é João, o seu e-mail vai ser joão@empresa.com.br. E isso, para Maria, é extremamente doloroso. Porque, finalmente, ela consegue um emprego, ou seja, já é dificílimo uma transexual, uma travesti entrar no mercado de trabalho. O preço é muito alto, né? Ela consegue entrar. E, quando entra, olha, o seu crachá vai ser diferente. Então, isso é uma humilhação. A questão do nome social é justamente para dar dignidade para essa pessoa. Hoje, por exemplo, na cidade de Santos, onde a gente mora, existe já a lei do nome social. No estado de São Paulo tem um decreto do nome social, ou seja, é obrigatório e as empresas ignoram esse fato. Mas as empresas têm que saber que existe o nome social e como é que funciona. Olha, no registro lá da carteira de trabalho, como ainda o RG ainda está, por exemplo, no nosso exemplo, no nome de João, a gente vai registrá-la como João. Mas todo outro documento, ou seja, RH para fora, crachá, e-mail, que seja, carta... Todo o tratamento, né? Exatamente. O cartão de visita vai ser Maria. É a Maria da empresa tal. E ela vai ter que ser tratada como Maria. É obrigatório isso, não é... Vou ver se a empresa... Não, é obrigatório sob pena de multa, sob pena de incorrer aí nessas questões que a gente já falou, inclusive perda de licença. Agora, existe uma certa dificuldade em determinadas empresas, é justamente essa separação. Por mais simples que pareça a confecção de um crachá, muitas vezes ele é associado a todo um cadastro, como você disse, para trás do RH. Como não criar problemas
para a empresa do ponto de vista fiscal, muitas vezes dos direitos trabalhistas. Não vai ter problema nenhum. Porque a parte fiscal está lá onde está tudo com o nome da pessoa original, né, do registro civil. Então não vai ter. O problema é porque isso só é o tratamento que ela vai ter. Mais nada. Somente o tratamento. No livro de registro de empregado vai estar lá João. Mas não existe nenhum problema de linkar esse João com essa Maria, porque o número do RG, o número do CPF, a CTPS, é tudo da mesma pessoa, ou seja, não existe diferenciação. Ah, mas como assim? O fiscal parar, o fiscal do trabalho parar e falar, não, mas tem aqui um João, cadê o João? Não, esse João aqui, ele está registrado como João, mas é a Maria ali, porque ela é Maria. Não tem problema algum com relação a isso. O empregador daqui de São Paulo, ele está perguntando justamente isso. Seria o caso, para evitar problemas, fazer uma simples observação no livro de registro de funcionários? Depende desse tipo de observação. Primeiro que o livro de funcionário, ele não abre margem para isso. Não existe campo de observação. Dependendo da observação, pode ser uma observação que caia na questão da homofobia. A melhor forma a ser feita é o seguinte: se ele for fazer uma observação, é colocar no livro que o João vai ser chamado e tratado como Maria. Mas confecção de crachá, liberação de e-mail, cartão de visita, vai ser tudo Maria. Perfeito. E hoje em dia, qual é a dificuldade que você identifica nas empresas? Por que elas não fazem isso? Preconceito, talvez, né? Falta de conhecimento também. Né? E preconceito também. Ele acha que é uma opção. Ah, não vou, ele é João e pronto. Né? Teve uma situação que a gente passou recentemente de uma empresa que não queria, porque não queria de forma alguma, né, que aquela pessoa fosse chamada de Maria. E aí eu falei, mas o que isso vai mudar na empresa? Um prejuízo absolutamente nada. Não traz nenhum prejuízo para a empresa. Muito pelo contrário, né? Vai mostrar para a empresa, olha, é uma empresa moderna, é uma empresa que respeita os direitos humanos, é uma empresa que respeita o seu funcionário, a família do seu funcionário. Então, a partir do momento que a gente tem esse papo... E que tem, inclusive, harmonia dentro da empresa. Apresenta um ambiente harmônico para o trabalho. Ele rende... E o funcionário que está feliz... Rende mais. Que se sente acolhido, ele rende mais. Ele é mais criativo. Perfeito. Tem uma mensagem aqui de Goiânia, Cíntia Barcelos. Ela mandou uma mensagem dizendo: quero parabenizar minhas colegas Rosângela e Patrícia pela excelente iniciativa e dizer que compartilho do mesmo entendimento. As empresas em Goiás estão bastante resistentes. Na sexta, consegui aqui em Goiânia a reintegração de um empregado que foi mandado embora por ser portador do vírus HIV. Hoje ele retornou ao trabalho e o diretor da empresa passou por ele e não o cumprimentou. Já podemos imaginar o que espera essa empresa. O que vocês acham? O clima, né? Primeiro que preconceito, também dizer e pontuar, isso eu sempre gosto de pontuar, dissociar a questão HIV, AIDS com homossexualidade, né? Com orientação sexual e identidade de gênero, porque isso é uma questão também que parece que só os homossexuais, os LGBT em geral, têm essa questão do HIV. Isso já ficou lá atrás. Já né? lá na década de 80. Né? Parabenizar a doutora Cíntia por essa iniciativa. Agora, sim, a empresa que trata mal o seu empregado, que manda embora justamente por ele ser portador de HIV... Discrimina. É uma empresa que merece, sim, um belo de um processo. Processo de indenização. Para justamente... veja bem, esse processo ele tem um duplo viés. Ele ensina, ele educa e ele também recompensa com dinheiro essa dor que essa pessoa está sentindo. E, doutora, vale a pena a reintegração? Vale a pena colocar essa pessoa nessa situação? Então, mas se a gente... eu não vou levar em conta o que foi falado ontem na cadeia nacional,
pela nossa presidente, que parece que o Brasil está ótimo e vai passar por isso numa boa. Na atual conjuntura, a quantidade de desemprego que está ocorrendo, a quantidade de pessoas que não conseguem se colocar no mercado de trabalho, eu acho que é uma saída excelente. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem os seus empregos, agarrem os seus empregos, porque a gente vai entrar numa recessão com crescimento, decréscimo de PIB de 0,5% por ano, enquanto países da Europa estão a 7% ao ano. Então, a gente mesmo tem que reintegrar esse funcionário porque ele precisa do dinheiro. Ele quer ser reintegrado, né? Para ele também, isso vai amenizar, talvez, a dor que ele está sentindo. Ele vai ver que existe uma justiça. E tem o caráter educativo dentro da própria empresa, ou seja, os funcionários, olha, a gente tem que respeitar aquela pessoa porque a justiça disse isso. Então, tem o duplo caráter, né? Inclusive, o clima da empresa tem que ser outro. Vai ter que amar, né? Vai ter que reintegrar, acolher essa pessoa de volta. Vão sentir que as coisas estão mudando, né? Exatamente. Já não são mais as mesmas. Exatamente. Ele tem direito e está sendo respeitado. Ele conseguiu isso. Então, acho que a saída é essa mesmo. Perfeito. Doutora Patrícia, vamos virar a página e vamos comentar um outro parâmetro, né, a ser discutido dentro da empresa. Benefícios. Como trabalhar a questão dos benefícios e dependentes? Da mesma forma. São pessoas hoje que têm direito ao casamento, são pessoas hoje que podem colocar o seu companheiro ou a sua companheira dentro, por exemplo, do plano corporativo. E a decisão do STF já disse tudo. Já disse tudo, que tem a questão da pensão, a previdência. Todos os direitos que tudo cabe igual. para o casal hétero, cabe para o casal homoafetivo. Não tem diferença. Então, desde também de 1987, a Previdência Social já reconhece a união homoafetiva, então é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Plano de saúde, tudo. O Flávio do Rio de Janeiro está perguntando, devo cobrar uma certidão de casamento? Cobrar como? Do funcionário. Como faz em Se qualquer... ele for casado. Aqui foi bem simples na pergunta. Devo entender que Como qualquer funcionário? Eu acho que eu entendi a pergunta dele. Para qualquer funcionário, na hora da gente fazer o cadastro, a gente pede todos os documentos. Certidão de nascimento, ou certidão de casamento, ou aquela da união estável. Para justamente deixar pontuado, olha, aquela pessoa é companheira, ou ela é casada com funcionário. Então, da mesma forma. Não ofende. De forma alguma, não. Isso é praxe, né? É um cadastro. Da mesma forma que você faz para o hétero, você vai fazer para o homossexual. LGBT em geral. Aqui, inclusive, eu estou recebendo uma mensagem de Rodrigo, de São Paulo. Ele só está, na verdade, comentando a questão. Ele fala que as empresas estrangeiras, isso é muito tranquilo, a questão de benefícios. Então, assim, você vai ser contratado pela sua capacidade. Exatamente, né? não porque o que a gente faz na cama. Exatamente. Basicamente isso. A IBM ela tem um grupo de funcionários, um comitê que trabalha essa questão LGBT dentro da empresa. Várias empresas têm isso. A IBM, Apple, mas é bem o que ele falou. As empresas internacionais, para elas, isso é tranquilo. Ou seja, basta o funcionário ser capaz que a gente contrata. E a gente não quer... Mesmo porque a empresa não pode entrar nessa seara íntima da pessoa. Ou seja, que o funcionário, quem ele ama, o que ele faz na cama, falando português claro, pouco importa para a empresa. Constitucionalmente também nem pode, porque é a vida íntima da pessoa. Vida privada, vida íntima. A gente já passou dessa fase de ditadura, temos isso garantido na nossa Constituição Federal, ou seara a empresa não pode entrar nessa seara íntima. Direito à privacidade. Então, de forma tranquila, ele vai fazer aí o cadastro do seu funcionário como faz com qualquer outro. Inclusive, hoje, eu li uma jurisprudência do TST, onde a empresa estava questionando o valor elevado da indenização por danos morais que levou, inclusive por danos morais coletivos, pois nenhuma providência tomou diante de alguns funcionários que começaram a fazer chacota com uma travesti.
E o TST falou assim, a empresa tinha todas as oportunidades, a advertência, a suspensão ou a própria demissão desse funcionário e não fez. Então, Deixou deve fluir. ser responsabilizada sim por esse acontecido. Por mais falta de controle ou de não participar dessas picuinhas internas, né, que acontecem, porque ela falou assim, não, nós já tivemos o cuidado de contratar. Né? Esse era o argumento da empresa. Nós não temos preconceito. Foi uma questão isolada de alguns funcionários. Daí o próprio ministro falou, não, a empresa poderia muito bem ter cuidado em todas essas etapas. Poderia ter educado, poderia ter advertido, e poderia ter suspendido e poderia ter demitido. Logo, deve sofrer a Foi penalização. omissa, né? Foi omissa. No campo da responsabilidade civil, a gente chama de culpa em vigilando e culpa em Em elegendo. elegendo. Ou seja, duplamente a empresa acaba aí falhando nessa questão. Teve o Não- caso do banco, esse mês que passou. recente, há 2 semanas Subiu atrás, né? 100 mil reais de multa. Exatamente. Ele recebeu a indenização. Mas é por conta... Por conta também de De homofobia. homofobia. Para cumprir as metas, ele chamava De tudo que era funcionário nome. De tudo quanto era nome. Inclusive, falou para ele até a Argentina, que lá tem um curso de travestis, que ele ia se dar muito bem. Mandou tudo isso por e-mail. Ele mesmo produziu a prova. Não, é simplesmente um absurdo. O Fernando aqui, ele também só está comentando, Fernando de São Paulo, ele disse que no Banco Itaú existe um grupo de estudos que cuida só da temática LGBT. Isso é uma novidade para mim. Eu fico muito feliz com essa Isso é notícia. uma novidade para mim. O meu irmão, ele trabalhava no Banco Itaú e eu nunca ouvi falar. Deve ser realmente recente, porque a gente até propôs essa questão no banco, porque atende público. Imagine quantas agências que não tem, que pode ter algum problema e acarretar na imagem do banco e também os funcionários. Né? Então, essa é a tendência mesmo, é você montar comitês para justamente sensibilizar as pessoas para a temática. A pesquisa, são 60 mil casais homossexuais no Brasil. Hoje ainda uma aluna falou para mim, dá a impressão de que os LGBT só existem no dia da parada. Depois dos 364 dias, eles voltam então para suas caverninhas, né? E não é bem assim, né? Eles trabalham, eles têm família, eles têm filhos, eles, enfim, vivem uma vida como qualquer outra pessoa. E esse respeito que a gente exige no dia da parada, por isso que a parada é justamente para as pessoas pararem e refletirem nessa questão, as empresas vão ter que entrar nessa mesma questão e refletirem sobre o que ela está fazendo com o funcionário LGBT dela, o que ela está fazendo realmente de uma ação social com relação a essa temática, porque nós, no Brasil, estamos sim andando na contramão, cada vez mais. Vindo para cá, eu recebi uma mensagem, até me entristeceu, tamanha ignorância. E eu quero aproveitar também a professora Patrícia, agora ela chama de professora, que agora vai precisar educar algumas pessoas. Sobre a bandeira da igualdade da nossa Constituição, a pessoa fala assim, por que não pode ter o dia do orgulho hétero? Essa é uma questão que já foi até falada em sala de aula, porque os meus alunos, ainda bem, não importa qual matéria que eu dê, os meus alunos têm aula sim de cidadania. Por que não tem o dia do orgulho hétero? Porque ninguém morre por ser hétero. Simplesmente por isso. Por que a gente chama de dia do orgulho gay? Orgulho no sentido de que, olha, eu existo, você tem que me respeitar. Visibilidade. Visibilidade, exatamente. Infelizmente, as pessoas caem nessa ignorância histórica, né? E aí eu falo, puxa, a gente realmente tem que conhecer a história mundial, a gente tem que conhecer a história do nosso país, dessa luta. Não existe e não pode existir dia do orgulho hétero simplesmente porque a pessoa que é hétero, ela não sofre heterofobia, não existe heterofobia. E ainda bem que não existe, como não tem que existir homofobia. As pessoas não morrem por serem tratadas simplesmente pelo fato dela dormir ou amar com uma pessoa do sexo oposto.
Então, por isso que a defesa do Dia do Orgulho Gay é justamente para as pessoas refletirem sobre a questão, como tem, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, que foi ontem. Por que tem o Dia Internacional da Mulher? É justamente para a gente parar nesse dia e refletir sobre a história da mulher, sobre A o luta quanto, exatamente, da o mulher. quanto nós mulheres sofremos ainda hoje. Até Porque a hoje, nossa sociedade é discriminação. machista. Mulher ganha até 30% menos que o homem. Apesar de todo o esforço de eleição, agora temos cota para mulheres nos partidos políticos. E partidos políticos estão agora buscando mulher desesperadamente. Por que a mulher Só para precisa da preencher a cota? cota. Porque, infelizmente, ainda hoje, a gente só tem 8 presidentes mundiais mulheres. Os outros, todos os países são só regidos por homem. Ou seja, o nosso planeta é regido ainda pelos homens. Então, só por causa disso, a gente precisa sim ainda de um dia internacional da mulher para a gente refletir sobre a questão. E da mesma forma, a gente precisa sim de um dia do orgulho gay para a gente refletir sobre essa questão. Doutora Patrícia, depois eu jogo a bola para a doutora Rosângela. Dentro da empresa, não é nada incomum a questão da adoção para um casal homoafetivo. Nesse caso, como a empresa deve proceder concede ou não a licença? Bom, a licença ela é devida também na adoção. Não é só porque a pessoa não pariu, né, que ela não vai ter o direito a essa licença. A licença maternidade ela serve para justamente as pessoas terem, os pais, né, terem contato maior com o filho, ter todo esse cuidado, esse carinho. Como é que é feito em outros países do mundo, por exemplo? Na Alemanha, quando o casal homoafetivo adota um filho, o casal, e também hétero, da mesma forma, e também quando a pessoa tem um nascimento biológico, o casal é que vai decidir, olha, eu vou tirar 2 meses, você retira 3 meses, ou seja, é combinação do próprio casal. Da mesma forma, a empresa vai ter que agir dessa maneira, ou seja, o casal é que vai decidir quem vai ficar com o filho no período tal, para justamente, podendo ser dividido esse período. Eu ainda sou dessa linha, a mesma linha alemã. Tem mais afinidade com seria a paternidade ou maternidade. A parentalidade, na verdade, né? Cuidado com a criança, né? Porque sempre tem mais afinidade. Ou então dividir mesmo, né? Se a gente está buscando igualdade, por que não? Por que só a mãe tem que ter... E aí, tirando a questão da amamentação, se é uma adoção tardia, por exemplo, por que só a mãe que tem que ficar com o filho? Por que só a mãe? E cada Tinha casal que vai dividir. ser a necessidade, vai ver a sua necessidade. Por isso que eu voto pela escolha do casal. O casal é que vai escolher quanto tempo vai ficar cada um e aí avisa a empresa, avisa o setor de RH. Até porque isso é um benefício previdenciário, né? E poderia gerar uma distorção de ambos, né? Um está numa empresa, o outro está em outra, né? De ter a questão duplo benefício previdenciário. E a licença, ela atende à necessidade da criança. Né? É sempre a ótica a necessidade pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, o princípio basilar do Estatuto é o melhor interesse da criança com convivência familiar. Ou seja, a criança necessita da convivência familiar. Então, não existe essa possibilidade dos pais, de ambos os pais, né, ou ambas as mães, tirarem em dobro o prazo, porque aí sim seria uma diferenciação e um privilégio. O que a gente busca é justamente a igualdade. Doutora Rosângela, as empresas estão de portas abertas para conversar ou ainda existe resistência? A resistência ainda existe, mas nós estamos tentando sensibilizar. Elas ainda estão aprendendo que existem essas diferenças, que elas precisam ser respeitadas. Então, as coisas ainda têm que acontecer, que é para a empresa também procurar, ela mesma, melhorar o seu ambiente de trabalho, ver que ela pode ser mais produtiva se ela tornar o ambiente mais agradável.
Um ambiente sadio, as pessoas produzem mais e vivem melhor, né? Perfeito. Nós estamos chegando nos últimos minutinhos da nossa entrevista, infelizmente, porque o papo está excelente. Gostaria das considerações finais, começando pela doutora Patrícia, depois Rosângela, e também quero abrir um espacinho pequeno, porque não temos muito tempo, para a Rosângela falar também com as comissões da diversidade sexual do Brasil todo, tem pessoas do Brasil todo aqui comentando, e mandar um recadinho singelo para todas elas, porque o papel da OAB nessa luta é importante. Rosângela, suas considerações finais. Patrícia. Então, dizer que eu agradecer a produção do Direito.com por a gente estar aqui falando sobre essa questão tão importante. Dizer que a nossa empresa está de braços abertos, né, de portas abertas para atender as empresas, para tornar as empresas abertas nesse sentido da sociedade, do respeito, da dignidade, do respeito aos direitos humanos e do acolhimento. O nosso site é www.humanização, sem o cedilha.com.br, e nós estamos abertas para qualquer tipo de treinamento profilático ou pós também, na questão já do damage, que a gente chama, ou seja, após um processo judicial. Então, agradecer mais uma vez essa oportunidade e deixar claro que não existe qualquer tipo de protecionismo ou privilégio. O que a gente quer justamente é colocar respeito nas empresas, para que as empresas aí possam formar também cidadãos. Doutora Rosângela. Bom, quanto a minha colega, minha sócia, já disse, né, da nossa empresa, nós estamos abertos, poder trabalhar, sempre criar um ambiente mais sadio, tentar dar mais condições para as pessoas se sentirem à vontade e felizes no ambiente de trabalho. Quanto às comissões, graças a Deus, somos umas 160 comissões hoje pelo Brasil, crescendo mais, são soldados que nós temos em todas as partes do Brasil, só estamos faltando no Tocantins e no Acre. O resto, todos os estados têm. São Paulo tem 50 comissões. É o estado que mais tem comissões. E tem também o Sul, também já está com bastante. E até deixo avisar o pessoal que vamos ter o Fórum das Comissões lá em Canela, onde as comissões vão discutir, elas vão mostrar o trabalho que vem desenvolvendo. Até é bom que as comissões que estão começando agora também participem, porque elas vão aprender com a experiência das comissões mais antigas, que é o propósito desse Fórum das Comissões, que começou lá em Santos, já passou pelo Rio de Janeiro, pelo Jabaquara, e agora vai para Canela. Perfeito. Bom, beijo, pessoal. Bom, vamos encerrar o programa. E, novamente, eu quero lembrar a memória da querida Inesita Barroso, que é mais um lampião de gás que está no céu, cantando e vendo toda essa bagunça aqui na terra. Quero mandar um abraço para o reverendo Aldo Quintão, da Igreja Anglicana, que se mostrou uma igreja inclusiva. Quero mandar um abraço para Ivan de Castro, de Rondônia, e para Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul. Toda vez que você pensar em processo previdenciário, eu não entrego a minha vida e o meu futuro na mão de qualquer pessoa. Eu entregaria e entrego nas mãos da Bramante Processos Previdenciários. Quando você for lidar com as impressões digitais ou qualquer tipo de impressão empresarial, a sua empresa entregue para a Fera Brasil. Com certeza você não vai se arrepender. Não posso deixar de falar da Up Saloon. É uma empresa que trabalha tanto para o homem, para a mulher, para travesti, para transexual. Não existe distinção. Todo mundo sai bonito de lá. E agora, como eu costumei agora, na cesta de temperos, eu sempre peço uma dica. Mas não uma dica comum de cozinha, porque não é meu forte. E ela me trouxe aqui a manjerona, que tem um cheiro
maravilhoso para comida, e ela me trouxe uma curiosidade, pois na mitologia grega, era uma das ervas preferidas de Afrodite, a deusa do amor, e até hoje é associada à felicidade conjugal, sendo usada em alguns lugares da Grécia como ornamento de coroas de casamento. É também conhecida como a alegria das montanhas. Uso mágico, fortalece o amor e protege a casa. Bom para pessoas tristes, para atrair pensamentos alegres, felizes e positivos. Termino aqui o programa Direito.com dizendo com as minhas palavras, se hoje amar e ser feliz virar crime no Brasil, eu sou réu confesso. Termino essa noite, Dr. Marcelo Galego, e um grande abraço a todos. Muito obrigado.